Olá, boa noite. A diversidade no mercado de trabalho. De forma remota, conversamos com o professor Denilson Freire para falar sobre o assunto. O reitor da Universidade Federal de Uberlândia e o superintendente do Hospital de Clínicas realizaram uma live para ressaltar o que o HC tem feito no combate à pandemia. E mais, a defasagem na tabela do imposto de renda e os números da Covid-19 em Uberlândia. O Jornal da UFO está no ar. O reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Walder Steffen Júnior, e o superintendente do Hospital de Clínicas da UFO, Newton Pereira Júnior, ressaltaram o que fez o HC durante a pandemia e quais são os próximos passos para o enfrentamento da doença no atual cenário em que o município se encontra. O reitor da Universidade Federal de Uberlândia apresentou um panorama geral do quadro de funcionários que estão atualmente na linha de frente e que aqueles que, por algum motivo, foram afastados. O reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Walder Steffen Júnior, e o superintendente do Hospital de Clínicas da UFO, Newton Pereira Júnior, ressaltaram o que o HC já fez durante a pandemia e quais são os próximos passos para o enfrentamento da doença no atual cenário em que o município se encontra. O reitor da universidade apresentou um panorama geral do quadro de funcionários que estão atualmente na linha de frente e aqueles que, por algum motivo, foram afastados. Nós chegamos durante essa pandemia a ter 300 profissionais de saúde afastados por conta da pandemia ou por conta de outras patologias, algumas delas associadas à Covid-19. Nós temos, trabalhando no nosso hospital, mais de 500 residentes nas diversas especialidades. Temos também os nossos internos, alunos do 5º e 6º ano de medicina que estão atuando no Hospital de Clínicas, assim como estudantes de enfermagem, de fisioterapia, de nutrição, estudantes da área de engenharia biomédica que têm auxiliado a nossa equipe de engenharia na manutenção de equipamentos hospitalares. Segundo o superintendente, com o cancelamento das cirurgias eletivas ao longo da última semana, alguns leitos já estão sendo liberados e os pacientes realocados para dar atendimento exclusivo àqueles com Covid-19. A expectativa é a criação de mais 120 novos leitos voltados para os pacientes com coronavírus. Nós hoje temos 50 leitos destinados à Covid, nas UTIs, nas enfermarias e no nosso pronto-socorro. Nós passaremos para essa semana a 122 leitos de Covid, sendo 32 leitos de UTI Covid e 68 leitos de enfermaria adulto, além da enfermaria pediátrica, da UTI pediátrica, da UTI NEO e do nosso pronto-socorro. O superintendente também ressaltou que o Hospital de Clínicas é referência no atendimento pediátrico de Covid e que também haverá novos leitos para a ala. Somos a referência para os casos pediátricos. Nós ampliamos, professor, essa semana, dos 8 leitos de enfermaria de Covid pediatria que nós tínhamos, nós já chegamos a 12, porque os casos de Covid em crianças está aumentando. Eu faço aqui uma orientação à população que, além do distanciamento, além do uso de máscara, de álcool em gel, é importante destacar que não é verdade que só idosos, que só doenças crônicas, pessoas com doenças crônicas tenham Covid grave. Pelo contrário, adultos jovens estão falecendo, crianças estão se internando. Nós temos, então, esses 12 leitos, ampliamos mais 4 leitos da enfermaria de pediatria para Covid e mantemos a UTI pediátrica com um leito, a UTI NEO com mais um leito. A tabela do imposto de renda retido na fonte já acumula uma defasagem de mais de 100% em relação à inflação. Segundo cálculos da Unafisco, que representa os auditores fiscais da Receita Federal, isso significa que muita gente está pagando o que poderia estar isenta e quem paga deveria estar recolhendo menos dinheiros aos cofres públicos. O trabalhador nem vê a cor do dinheiro. O desconto do imposto de renda é feito no contra-cheque antes mesmo do depósito.
No mês passado, a Cristina pagou em torno de R$ 530. Se a tabela fosse corrigida pela inflação, a mordida cairia para cerca de R$ 40. Eu conseguiria pagar pelo menos a mensalidade de uma das minhas filhas na escola, ou até mesmo pagar o plano de saúde das duas, né? A maioria dos empregados com carteira assinada consegue repor as perdas nos salários todo ano, mesmo que seja em parte. Como a tabela do imposto de renda não vai na mesma toada, significa que, na prática, um pedaço do reajuste acaba indo para os cofres do governo. Entre 1996 e 2020, a inflação oficial acumulou quase 350%, bem acima dos 109% da correção da tabela. Ficaram faltando 113% nos cálculos da Unafisco, a União Nacional dos Auditores da Receita Federal. Hoje, quem ganha até R$ 1.903 é isento de imposto. Se os valores fossem corrigidos pela inflação cheia, estariam livres todos que recebem até R$ 4.057. São quase 13 milhões de brasileiros que não iriam mais recolher parte da renda para o governo. Segundo a Unafisco, o governo deixaria de arrecadar com isso quase 112 bilhões de reais. A correção da tabela é uma das promessas de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Ele chegou a falar no mês passado que gostaria de mexer nas faixas de cobrança do tributo, mas que não poderia fazer nada porque o Brasil está quebrado. Por causa principalmente dos gastos com a pandemia, o governo fechou o ano passado com um rombo recorde de mais de 740 bilhões nas contas públicas. O presidente da Unafisco reconhece que não é possível fazer a correção total agora, mas seria possível pelo menos repassar a inflação dos últimos 3 anos com perda bem mais modesta na arrecadação. Isso hoje, se for feito, totaliza 13,1%. Tá? Então esse 13,1% dá uns 23, 24 bilhões, né? Então é uma conta mais razoável. E a gente indica de onde pode vir. Um dos maiores privilégios tributários que nós temos é a não tributação na distribuição de lucros e dividendos. E só aí nós temos 60 bilhões. Veja, se a gente voltar a tributar lucros e dividendos, é possível fazer a correção que eu te disse e ainda ajudar no auxílio emergencial. A falta do ajuste provoca efeito perverso, segundo este especialista. Quem é mais prejudicado é a parcela menos favorecida economicamente, porque se houvesse a correção da tabela, mais pessoas estariam na faixa de isenção, né, e não teriam a obrigação de pagar imposto. E vamos aos números da Covid-19 em Uberlândia. Foi para 66.730 casos confirmados do coronavírus. Nas últimas 24 horas, 444 pessoas testaram positivo. A Prefeitura de Uberlândia também anunciou que chegou a 1.013 casos de mortes por Covid-19. Cerca de 680 pacientes estão internados nos hospitais de Uberlândia, um número alto e bastante preocupante. E 93% dos leitos de UTI estão ocupados. E mais uma vez pedimos aqui no Jornal da UFO que, se possível, fique em casa, se proteja. Vamos então agora ao tema do Jornal da UFO de hoje, que é diversidade no mercado de trabalho. A diversidade no ambiente de trabalho é uma tendência do mercado atual. Além de ser uma demanda social, promover a inclusão é uma vantagem estratégica para as empresas. Afinal, uma organização com uma equipe diversificada consegue obter vários pontos de vista sobre determinado assunto e criar soluções para públicos distintos. Veja na reportagem um exemplo de como isso tem acontecido. De pertencimento, maior engajamento e lealdade ao empregador. São essas as características comuns a funcionários de empresas em que o ambiente de trabalho é mais diverso. As conclusões são do estudo Diversidade e Inclusão no Ambiente de Trabalho Global, conduzido por 2 empresas de tecnologia para entender percepções e necessidades dos trabalhadores. Na pesquisa, 92% dos brasileiros entrevistados dizem que a diversidade e a inclusão são características importantes nas empresas, e 88% disseram que levam em conta as políticas de diversidade e inclusão das empresas quando procuram por emprego. 71% avaliaram que nos últimos 5 anos as empresas têm melhorado as políticas de inclusão e 20% acreditam que tudo está igual. Em contrapartida, 67% opinaram que as empresas poderiam fazer mais pela diversidade.
Embora o cenário esteja mudando aos poucos, a diversidade ainda não é realidade na maioria das empresas. Segundo o IBGE, a população negra do Brasil corresponde a 55% do total, mas apenas 4,7% estão nas áreas executivas das organizações. Também temos cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, e mesmo com o amparo da legislação, somente 0,84% estão incluídas formalmente no mercado de trabalho. A população LGBTQI+, também enfrenta muitos desafios, de acordo com o levantamento Demitindo Preconceitos da empresa de consultoria Santo Caos. 38% das empresas afirmam que não contratariam pessoas LGBTQI+, e 61% dos funcionários LGBTs no Brasil escolhem esconder de colegas e gestores a própria sexualidade. Para tentar reverter esse cenário, algumas empresas têm investido em processos seletivos mais inclusivos e em ações que reforcem esse valor. Natália é gestora de talentos de uma multinacional e conta como a empresa tem se preocupado em manter equipes cada vez mais plurais. A questão da diversidade, ele é um valor para nós, né, e a diversidade junto com a inclusão, porque não adianta a gente ser diverso e não saber incluir. Então, dentro dos nossos processos seletivos, a gente começa, desde o início, no momento que a gente recebe a vaga, um alinhamento com esse gestor, uma sensibilização para que ele ou ela entenda esse valor e como nós vamos conduzir esse processo, que seja um processo que a pessoa se sinta parte, se sinta à vontade para ser quem ela é. Então, durante todo o processo seletivo, seja de uma vaga que a gente tem pontual ou dos nossos programas de estágio de trainee, a gente procura sempre dar esse espaço para que as pessoas possam trazer quem elas são, a sua essência ao longo do processo, e isso, mais uma vez, vai refletir no nosso valor. Nós incluímos, neste último ano, em 2020, a parte de painel às cegas no nosso programa de trainee, fortalecendo a importância da gente trazer profissionais diversos, muito mais pela sua competência, pelos seus conhecimentos e habilidades, do que pela sua cor de pele, pela sua raça ou etnia. Natália ainda destaca que há 3 anos a empresa criou um processo seletivo voltado para pessoas trans como forma de inclusão. Nós já estamos com mais de uma edição desse projeto, então nós começamos em São Paulo, em 2019 para 20 fizemos em Uberlândia, onde nós temos profissionais qualificadíssimos trabalhando em Uberlândia, e a gente, inclusive, deve caminhar aí para mais de um dos nossos negócios, trabalhando com esse foco, para trazer esses profissionais, que são profissionais que hoje não estão aparecendo no mercado, que quer trazer essa representatividade, e para que eles possam agregar mais ainda com o que a gente tem para entregar para o mercado. Alessandra é uma das colaboradoras da empresa em Uberlândia, que conseguiu uma vaga através do programa. Ela explica como se sentiu quando participou do processo e garantiu o emprego. Eu fiquei muito nervosa, claro, porque é uma responsabilidade muito grande você representar toda uma categoria de pessoas que não têm oportunidades, que não é fácil de entrar no mercado de trabalho, e quando você se depara com uma oportunidade de uma empresa tão grande que oferece esse tipo de porta, né, e abre essa porta para que a gente possa mostrar nossos talentos, mostrar a nossa experiência, é incrível. E o mais legal de tudo é que essa experiência que eu tô tendo aqui, ela mostra que todo mundo pode ter essa oportunidade, né, todo mundo tem capacidade, todo mundo tem competência. Eu acredito muito que todo mundo que se dedica, todo mundo que corre atrás, todo mundo que, eu sempre falo, dá a cara a tapa, né, pode ter essa oportunidade. Acho que nós vivemos hoje num tempo completamente diferente do que já foi antes, as oportunidades elas estão aparecendo, e acredita, né, acredita que você pode, acredita que a gente tem capacidade e talento para isso. O reflexo do racismo estrutural existente no Brasil também é perceptível no mercado de trabalho. Mesmo com pequenas mudanças, os desafios da população preta no mundo do trabalho ainda são muitos. Para falar sobre isso, convidamos o pesquisador da Diretoria de Estudos Afro-Brasileiros da UFO, Glênio Oliveira. Segundo os últimos dados analisados pelo IPEA sobre a desigualdade de gênero e raça no mercado de trabalho, apesar da ligeira mobilidade que houve nesses últimos anos dos negros, apontam que
uma hierarquia que se repete praticamente todos os indicadores analisados. Ou seja, homens e brancos estão, em modo geral, em condições melhores de inserção desse espaço do que mulheres e negros. Além disso, a gente percebe também que recentemente houve uma repercussão social que despertou uma série de reações racistas, ações do Ministério Público, ações pelo Ministério do Trabalho, contra uma empresa que se ousou implementar um programa de trainee para negros das suas empresas, né? Essa empresa tinha observado que, embora na sua organização houvesse 50% de negros, somente 16% desses negros ocupavam ocupações de comando. Assim, ela fez o programa e, infelizmente, houve essa repercussão raivosa de muitas pessoas, muitos agentes econômicos. Então, diante disso, ao meu ver, eu acredito que há, a médio e longo prazo, um cenário de resistência e resiliência. Algo que também acredito que a população negra se encontra mais empoderada hoje e cada vez menos se encontra tolerada a ser subjugada por seu pertencimento racial. Acredito que o racismo, que sempre esteja presente e determinante na nossa sociedade, e que esse racismo tende a aumentar quanto mais a visibilidade social esse problema apresenta. Apesar do Brasil ser signatário de várias convenções, apesar de ter preceitos constitucionais, legais, nós ainda não temos uma política pública de ação afirmativa para esse segmento. Sendo assim, os empresários ficam a critério da sua sensibilidade e justiça social para implementar essas ações. Ao meu ver, a DPF 186, que resultou na utilização do critério racial para ingresso de alunos na Universidade Federal, ela pode ser expandida, né, para o mercado de trabalho. Bom, e além disso, quem conversa com a gente aqui no Jornal da UFO para falar sobre a diversidade no mercado de trabalho é o professor Denilson Freire, que ele é da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção e Serviço Social do campus Ituiutaba da UFO. A primeira pergunta é a seguinte: professor, investir em diversidade no ambiente de trabalho é uma tendência no mercado atual? Com certeza é uma grande tendência. Investir em pessoas com diferentes formações, culturas, condições físicas, intelectuais, amplia a visão estratégica de negócio. Vamos pensar comigo. Se você tem pessoas de diferentes idades, por exemplo, você sabe muito bem como está atendendo uma pessoa jovem, uma pessoa idosa. Principalmente nesse mundo globalizado em que vivemos hoje, que não tem barreiras, tudo é muito diverso, tudo é muito diversificado. Então, para que uma empresa sobreviva no mercado, ela tem um grande posicionamento de mercado, ela tem que estar atenta a essas mudanças. E a diversidade é hoje uma grande realidade dentro do mundo dos negócios. A outra pergunta é a seguinte: como as empresas têm pensado nisso já durante os processos seletivos? As empresas já começam a perceber que investir em diversidade e inclusão não é uma questão de caridade, é um fator que vai trazer diferencial competitivo para as organizações. E para isso elas já começam a modelar os seus processos desde o início, isso é, desde lá do processo de recrutamento e seleção. Como que ela faz isso? Ela mapeia suas competências internas e ali ela vai estar entendendo que tipo de competências ela vai estar buscando no mercado para complementar o seu leque interno. Com isso, incluindo a diversidade, ela vai buscar competências e habilidades específicas de diferentes padrões culturais, de gênero, de pensamento e de ideologias que irão tornar o processo de decisão muito mais complexo e muito mais completo. E de que forma é possível promover a maior consciência sobre a importância da diversidade no trabalho no dia a dia das organizações? É preciso fazer uma quebra de paradigma pessoal. Nós temos uma visão muito competitiva do mercado. Nós fomos treinados e educados para sermos competitivos e não colaborativos. E uma cultura
focado na diversidade exige colaboração, respeito, solidariedade. E isso implica uma mudança cultural muito lenta, não se muda de um dia para o outro. E essa mudança deve começar pelo topo da organização, pelos proprietários. E eles devem servir de exemplo para toda a organização. Então, mais uma vez eu falo que é importante uma quebra de paradigma pessoal e implementação de uma cultura que inicie com os proprietários da organização. Professor, é preciso que se pense nessa questão também para os cargos de chefia? Com certeza. Olha como essa pergunta já é carregada de velhos valores, em que a gente acredita que por aplicar a diversidade tem que ter diferenças, em que um é melhor do que o outro. Eu não falei que uma política de diversidade e inclusão implica em igualdade, então todos têm que ter igualdade de crescer dentro da empresa. Então é muito importante que exista um plano de carreiras em que dá acesso a todos e que trata todos com igualdade. Não é porque eu vou aplicar em diversidade que eu vou acentuar as diferenças. Por isso que é importante estar repensando nossos velhos valores em valor de uma cultura mais colaborativa, mais solidária e mais participativa e principalmente inclusiva. E quais são os maiores desafios dos líderes ao apostar na diversidade? Olha, como eu disse anteriormente, o grande desafio para se implantar uma política baseada na diversidade e na inclusão social é a nossa cultura assistencialista, né, em que a gente acredita que devemos fazer caridade e que é um projeto social da empresa contratar pessoas de diferentes nacionalidades, de diferentes capacidades intelectuais e físicas. Isso não é verdade, você não está fazendo nenhum tipo de assistencialismo, né? A empresa, na realidade, está investindo em talentos diferentes e essa complementação de talentos diferentes que vai moldar a visão da empresa e proporcionar com que ela se posicione melhor no mercado, porque ela vai entender muito melhor o mundo em que ela está inserida. Então, eu acho que tem todas as dificuldades que eu poderia apontar, mas essa visão assistencialista, essa visão de que a empresa está fazendo caridade é que precisa ser mudada. Professor, e como evitar atitudes preconceituosas dentro das empresas? Como eu disse, tudo dependerá de uma mudança cultural. E para isso é preciso que a empresa alinhe sua missão, sua visão e seus valores à importância de implementar a diversidade e a inclusão social dentro dos seus planos estratégicos. Com isso é importante criar, estabelecer, junto com todos da empresa, um código de ética em que fortaleça esses valores. E, por fim, criar um clima organizacional, muito mais do que criar, investir num clima organizacional baseado no respeito, na tolerância e na solidariedade. E professor Denilson, antes da gente encerrar, uma empresa diversa e inclusiva, ela causa quais efeitos na equipe de colaboradores? Eu acredito que principalmente o engajamento e o comprometimento organizacional. Engana-se pensar que uma pessoa hoje trabalha numa organização esperando só o seu salário no final do mês. Os grandes profissionais estão buscando numa empresa um clima de trabalho motivacional, além do salário, relações humanas mais afetivas, um clima amistoso e onde ele possa estar desenvolvendo plenamente o seu potencial. Então, uma empresa que investe na diversidade e na inclusão social, ela está criando ali todos os elementos férteis para que um profissional possa construir a sua identidade, construir as suas relações para o outro e a sua cidadania. Então, com certeza, vai fazer todo o diferencial para uma organização. A gente quer agradecer a participação e também as informações do professor Denilson Freire, professor da faculdade do campus de Ituiutaba, da Universidade Federal de Uberlândia. Bom, agora mudando de assunto, vamos ver como fica o tempo para Uberlândia e outras cidades vizinhas para esta quinta-feira. A quinta-feira será ensolarada e com chance de pancadas de chuva em Uberlândia, mínima de 21 e máxima de 32 graus. Chance de pancadas de chuvas ao longo do dia em Patos de Minas. Por lá, os termômetros marcam entre 17 e 31 graus. Ituiutaba, dia quente com chances de pancadas de chuva. Termômetros variam entre 24 e 35 graus. Dia de sol em Monte Carmelo ao longo do dia e chance de pancadas de chuva. Mínima de 18 e máxima de 29 graus.
Quinta-feira com chances de pancadas de chuvas também em Araxá, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Diante de um cenário de incertezas econômicas, a aprovação do governo de Jair Bolsonaro caiu em relação a outubro do ano passado. Foi o que apontou a mais recente pesquisa CNT. Para especialistas, as medidas recentes anunciadas pelo presidente não surtem efeito político desejado e ainda podem ter consequências econômicas graves para o país. A avaliação positiva do governo Jair Bolsonaro caiu quase 9 pontos percentuais em 4 meses, chegando a 32,9%. Já a negativa subiu mais de 8 pontos e atingiu 35,5%. O desempenho pessoal do presidente também teve queda. Em outubro do ano passado, 52% aprovavam o trabalho dele. Agora são 43,5%. Os que desaprovam passaram de 43,2% para 51,4%, um aumento de 8 pontos percentuais. Em relação ao combate à pandemia, o número de pessoas que desaprovam a conduta do governo subiu 3 pontos, passando a 42% em comparação com outubro do ano passado. A queda na popularidade acontece em meio à alta nos preços dos combustíveis e se soma à má condução na pandemia e ao fim do auxílio emergencial, segundo mostrou a pesquisa. A estratégia para reverter o desgaste foi apostar em um pacote de medidas para tentar agradar aos eleitores. Entre as ações estão o corte de impostos federais no preço do diesel por 2 meses e a troca no comando da Petrobras. As decisões têm como alvo principal os caminhoneiros, que apoiaram a eleição de Bolsonaro e chegaram a cogitar uma paralisação. A categoria recebeu bem a notícia, mas considera as medidas paliativas. O presidente sinalizou ainda interferência nos preços do gás de cozinha e da energia elétrica. Uma imediata consequência disso é a desvalorização cambial. A desvalorização cambial, por sua vez, impacta a inflação. E a inflação impacta diretamente o bolso dos eleitores. Certamente isso terá custo em termos de menor crescimento, maior desemprego, menos certeza e menos investimento no futuro. Portanto, é a volta ao pior estilo populista e é curiosíssimo observar como, no final das contas, o governo Bolsonaro repete o script falido do governo Dilma, refém do Centrão e fazendo medidas populistas de curto prazo simplesmente para manter uma superficial e frágil popularidade. Melhora a popularidade num primeiro momento, o sujeito presidente da República aparece como um grande guardião dos interesses do povo. Aquela popularidade que cresceu sobre o impacto de uma medida extraordinária, ela cai também quando tudo se mostra uma grande ilusão. E o Jornal da UFO encerra aqui. Na edição de amanhã vamos falar da campanha Fevereiro Laranja, que representa o combate à leucemia. Só lembrando que hoje, às 9 da noite, tem Jornal da Cultura aqui pela TV Universitária. Então, uma boa noite para você. Fique em casa. Tchau.